Olá, catequizandos, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Então, hoje o nosso segundo encontro é o 22º capítulo do livro, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o sacramento de cura. Então, dentro desse sacramento de cura, como nós vimos no outro vídeo, está o sacramento da confissão e penitência, né? Reconciliação, e também o sacramento da unção dos enfermos. Então, para melhor nós iniciarmos esse encontro, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos pedir para que o Senhor abra o nosso coração para a Tua Palavra, para o entendimento do perdão, da reconciliação e também do acolhimento amoroso para as pessoas que estão necessitando, que estão passando por momentos difíceis na vida. Que nós consigamos compreender o que Deus quer nos dizer no dia de hoje. Amém. Então vamos dar início ao nosso encontro. Peguem lá a Bíblia de vocês, o livro, tá? Pausa o vídeo aí, corre lá pegar. Então, procurem na Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Vamos lá? Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava. E por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos um texto aqui muito interessante, né? Jesus estava instruindo, estava falando com as pessoas, ensinando, né? E tinha muita gente ao redor ali. E ele estava em casa, provavelmente na casa de Pedro, né? Então, tinha um paralítico lá que eles queriam que Jesus curasse, mas como tinha muitas pessoas, não tinha como esse paralítico, como eles levarem esse paralítico até Jesus ali. Então eles tiveram a brilhante ideia de colocar o paralítico pelo telhado. Então aquelas casas que tinham na época de Jesus, algumas casas eram feitas com sapê, que é tipo uma palha em cima, né? E barro. Então, era um pouco mais fácil de remover aquele teto, né? Então, esses homens, eram 4 homens ali, retiraram o teto e colocaram o paralítico lá dentro da casa para ficar mais perto de Jesus. E Jesus, vendo a fé dessas pessoas, ele olhou para o paralítico e falou: Filho, teus pecados te são perdoados, né? Mas aí tinha algumas pessoas ali, que eram os escribas, que sempre queriam achar algum problema em Jesus. Então, eles estavam de olho em alguma coisa de
de diferente que Jesus fazia para poder condenar Jesus, né? Então, eles olhando aquela cena ali, falaram assim: como que você pode falar assim? Só Deus perdoa, né? Está blasfemando? Então, Jesus disse: mas o que é mais fácil eu falar? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Eu acho que se a gente olhar para essa frase e ficar analisando, com certeza a gente vai achar que é mais fácil falar os pecados estão perdoados do que levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Mas Jesus era Jesus, né? Então, ele falou para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, o que aconteceu? O paralítico levantou, ficou curado. Então, vocês lembram que no encontro do outro vídeo, nós estávamos falando sobre aquela mulher que sofria de hemorragia, né? E ela foi ao encontro de Jesus. O paralítico também queria ir ao encontro de Jesus, também queria a cura. Então, ó o desejo aí de receber a cura, né? De receber a graça. Ele foi ao encontro, levaram ele, mas o desejo era dele, né? E então ele conseguiu alcançar a cura. O que aconteceu ali depois? A multidão olhou tudo aquilo que aconteceu e ficaram admirados, porque eles nunca tinham visto coisa semelhante, né? Então, aqui está um dos milagres que Jesus fez, né? Curar o paralítico. Então, vamos refletir um pouquinho. Como descrevemos o lugar onde a cena de cura foi narrada? Então, a gente estava falando ali que era uma casa simples, né? Coberta provavelmente de sapê, né? Eu acredito que seja tipo, uma espécie de palha, alguma coisa assim. E era uma casa simples, né? Então, foi fácil até de remover ali o telhado, né? Para colocar o paralítico lá dentro. Além de Jesus, a quais outros personagens do texto se refere? Então, nós vimos lá no texto, deixa eu colocar aqui. Então, temos os 4 homens lá que trouxeram o paralítico, e também a multidão, né, que estava tudo ao redor ali, e também os escribas, que condenaram a atitude de Jesus, né? Em vez de se alegrarem com a atitude, eles condenaram, né? Tá. Diante das dificuldades, qual atitude as pessoas tiveram? Então, tinha muita gente ali ao redor, né, ouvindo Jesus, e o paralítico queria ir até Jesus. Qual foi a atitude dessas pessoas que ajudaram o paralítico? Eles, digamos assim, sentiram compaixão, né, do paralítico e fizeram o possível para levá-lo até aquela pessoa que iria curá-lo, né? Então, eles tiveram uma atitude de compaixão. Eles tiveram atitude. Isso é muito importante. Eles tiveram atitude. Então, o que você pensa da atitude delas? Você faria o mesmo? Essa reflexão aqui fica para cada um de nós, né? Até para mim. Será que a gente faria o mesmo? Será que a gente faz o mesmo quando a gente vê que alguém está precisando de ajuda? A gente tem alguma atitude para tentar ajudar? A gente tenta levar essa pessoa até aquele que pode curar ela? A gente tenta passar uma palavra de esperança, uma palavra de Jesus para essa pessoa? Como que a gente está tendo atitude diante do sofrimento das pessoas? Quais palavras de Jesus demonstraram que ele curou o doente? Por dentro e por fora. Então, olha que importante que é nós sermos curados não só por fora, mas por dentro também, porque muitas dos nossos sofrimentos, eles são causas de alguma coisa ruim, de alguma coisa errada que está dentro de nós e acaba desencadeando as doenças. Então, a gente tem que ser curado dentro também e para depois ser curado por fora, né? Então, primeiro Jesus fala, teus pecados te são perdoados. Então, primeiro ele curou o interior do homem, do paralítico.
E depois ele falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. E assim ele deu a ordem de cura, né? Ok. Agora, a gente vai ler um trecho da Bíblia também. Peguem lá a Bíblia de vocês em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, tá? Essa passagem aqui que a gente vai ler vai trabalhar um pouquinho sobre o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão, da penitência, né? Então vamos ver o que essa passagem nos fala. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa passagem é muito linda. E olha como começa essa passagem. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. O que ele fazia lá no Monte das Oliveiras? Ele ia lá para rezar, para ficar sozinho e rezar. Então, prestem atenção nisso. Primeiro ele foi rezar. Então, primeiro ele foi se colocar diante de Deus e ouvir o que Deus queria dizer para ele. Isso é muito importante. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar, que era o que mais Jesus fazia, né? Ele ensinava. Aí, quem que veio? Os escribas e os fariseus. Lembra na outra historinha ali que a gente acabou de ler, que os escribas queriam achar alguma coisa para condenar Jesus? Pois é, aqui estão eles de novo. Eles queriam sempre achar alguma coisa para pôr Jesus à prova, para condenar Jesus. Mas, como Jesus tinha orado, né, ele já estava esperto, já estava preparado. Então, eles trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. Naquela época, era uma lei que vinha lá do tempo de Moisés, que se uma mulher fosse pega em adultério, ela era apedrejada, né? Mas olha o que Jesus nos ensina. Esse Jesus é maravilhoso mesmo, né? Ele falou, ele estava ali desenhando quietinho na terra, e aí eles perguntaram, falaram, o que tu dizes sobre isso? Questionaram, né? E aí Jesus, olha que sabedoria, ele falou, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Será que outras pessoas teriam esse mesmo raciocínio que Jesus teve de fazer essa pergunta? Porque é uma pergunta que pega todo mundo de jeito, né? Quem de nós não tem pecado? Todos nós, infelizmente, pecamos, né? Mas todos nós somos imperfeitos e acabamos pecando. Então, dificilmente alguém, dificilmente não, certamente, ninguém iria tirar a pedra nela, né?
Então, o que aconteceu? Um a um foi se retirando, né? Colocaram a mão na consciência e falaram, eu tenho pecado, então não posso tirar. O outro também. Então, foi ficando vazio. E, Jesus, vendo tudo aquilo ali, ele perguntou para a mulher, aonde que estão aqueles que te acusavam, né? Ninguém te condenou? E aí, a mulher olhou ao redor e falou, não, Senhor, ninguém. Então, Jesus falou assim, então eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, Jesus, ele não falou simplesmente assim, você está perdoada, mas pode voltar para a vida que você tinha antes. Não, ele falou, não tornes a pecar. Pelo menos não esse pecado que você estava cometendo. Mude de vida. É exatamente isso que Jesus quis dizer. Mude de vida. Eu não te condeno. Você teve uma segunda chance. Então, mude de vida. Olha que linda que é essa passagem, né? É um exemplo para todos nós. Então, vamos lá. Vamos trabalhar os passos para uma boa confissão. Olha que legal. Eu adoro esse exemplo. Tá. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma boa confissão é um exame de consciência. Então, vamos lá. O que é um exame de consciência? Todos nós temos a consciência, graças a Deus que temos a consciência, né? Então, a consciência, ela nos acusa se nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, vocês imaginem, tem as figurinhas aqui do Pluto, que tem o diabinho aqui, e tem a figurinha do Pluto que tem o anjinho. Então, vocês imaginem assim, que vocês têm um anjinho do bem de um lado e um anjinho do mal do outro, né? E um vai querer ficar falando no teu ouvido coisas para você fazer de errado. E outro vai falar, não, não faça isso. Isso não é bom, isso não vai te levar para um bom caminho. Isso vai dar zica, não tenta. Então, sempre vai ter alguém te acusando e outro te incentivando. Então, o exame de consciência é isso. Ele vai te mostrar as coisas que você fez de errado. O que está te afastando de Deus? Entendeu? O que está em desarmonia da tua vida que está rompendo essa ligação que você tem com Deus? E aqui, tem uma frasezinha que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, que é: fuja do mal e pratique o bem. Por quê? Porque certamente, se você fugir do mal, você não vai se dar mal, né? Isso é lógico. Mas muita gente, mesmo assim, acaba indo para o caminho das coisas erradas. E aí lá para frente vai acabar se arrependendo, vai ter consequências. Então, vamos nos esforçar para fazer as coisas boas. Então, quando a gente for se preparar para uma boa confissão, a gente primeiro tem que fazer um exame de consciência. O que a gente está fazendo de errado? Quais as nossas atitudes que estão erradas que nós temos que melhorar? O primeiro passo é esse daí, tá? Depois que você reconheceu o que você está fazendo de errado, você vai pensar assim: eu estou arrependido de estar fazendo isso? É importante se arrepender, porque se você não tem um arrependimento, você aceita que o que você está fazendo é errado e tudo bem. E não é assim, né? Então, você reza pedindo a Deus iluminação para que você consiga reconhecer quais são os seus erros e tenha um arrependimento, né? Então, se arrependeu, vamos para o próximo passo. Aí você tem que ter um propósito, porque antes de se confessar, você tem que pensar o seguinte: eu quero mudar, eu quero, vou me esforçar para tentar ser melhor, vou me esforçar para tentar não cometer mais esse pecado que está me separando de Deus, né? Então, vamos ter um propósito. Aqui, essa figurinha eu achei que é bem correta, porque a gente tem vários caminhos, né? Quais caminhos? Qual caminho que a gente quer seguir?
Eu escolho o caminho da luz. Muita gente quer escolher o caminho das trevas, o caminho que leva à escuridão. E aí lá para frente, às vezes não vai ter um encontro muito legal, né? Então, vamos procurar ter um propósito. O que a gente quer para a nossa vida? A gente quer procurar fazer as coisas certas? Ou a gente quer fazer a vida de qualquer jeito e depois eu resolvo? Tem que se pensar, porque às vezes não dá tempo, né? Então, beleza. Depois que a gente tem um propósito, aí a gente vai ao encontro da confissão. Jesus deu o poder aos sacerdotes de nos dar a absolvição e também vai nos dar a penitência, né? Dependendo de qual pecado a gente cometeu, vamos supor, se foi um pecado que prejudicou alguém, provavelmente a gente vai ter que tentar reparar esse erro, né? Mas é o sacerdote que vai dar a penitência conforme for o nosso pecado, né? Ele que tem esse poder de nos dar a penitência, tá? E o sacramento da unção dos enfermos. Bom, então vocês viram, para fazer uma boa confissão, tem todos aqueles passos, né? E agora o sacramento da unção dos enfermos. Então vamos lá. O sacramento da unção dos enfermos, vocês lembram que eu falei que não necessariamente é para os doentes, né? Às vezes, se você for fazer uma cirurgia de risco, ou então você vai fazer uma viagem longa, você pode receber a unção dos enfermos, você pode pedir para o padre. Mas ele é um rito oficial de assistência aos doentes, tá? A igreja reconhece ele como um rito, uma bênção especial para os doentes nos momentos difíceis. Por quê? Porque é uma bênção que ela nos dá força, ela nos fortalece no momento difícil. Vamos supor, se é uma pessoa que ela está muito doente, ela não consegue nem falar direito, como que ela vai conseguir se confessar, né? E essa bênção, ela nos dá esse perdão dos nossos pecados e reconhece, né, que nós queremos a salvação. Então é uma bênção bem especial, sabe? Então vamos para a palavra? Peguem lá na Bíblia de vocês, em Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 15. Vocês estão acompanhando a Bíblia de vocês, né? Falando nisso, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar uma palavrinha-chave para ver se vocês estão prestando atenção nesse vídeo. E lá na tarefinha, vocês vão ter que colocar a palavra casca de laranja. Casca de laranja vai ser a palavrinha-chave que vai acusar que vocês estão prestando atenção e assistindo o vídeo inteirinho. Fiquem espertos. De vez em quando eu vou fazer isso. Ok, agora vamos voltar para a palavra. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha que legal essa passagem, eu achei muito legal. Se você está triste, reze. Se está alegre, cante, louve. Louve que você está bem, né? Reze também, mas reze louvando que você está bem. E se alguém estiver enfermo, chame os sacerdotes da igreja, que eles vão fazer essa oração e vão ungir com o óleo em nome do Senhor. Então, olha só de onde que surgiu a unção dos enfermos. Está lá na palavra de Deus, né? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Então, assim, a gente deseja a cura, mas a cura vai depender de Deus. Nós, às vezes, não entendemos quais são as vontades de Deus.
de repente a gente não recebeu a cura física, mas a gente recebeu a graça, né? Por exemplo, o meu pai ele estava com câncer, né? E então ele veio a falecer. Ele não foi curado do câncer, mas eu acredito muito que ele recebeu a graça, porque ele não ficou sofrendo aqui, sabe? Então, assim, ele era uma pessoa de muita oração. Então, ele recebeu essa graça de ir ao encontro de Deus, entende? Então, assim, a cura, ela não depende da gente. A gente reza, mas que seja feita a vontade de Deus, tá? Essa é a oração do Pai Nosso, né? Então, vamos lá. Então, lá no livro de vocês, na página 99, vocês vão fazer um exame de consciência proposto e vocês vão anotar no papel as respostas das perguntas. Aí depois vocês vão pedir perdão para Deus e vão se comprometer, assim que retornar às confissões nas igrejas, que vocês vão se confessar, tá bom? Porque vocês estão fazendo um exame de consciência aqui e um arrependimento, mas a confissão deve ser feita com o sacerdote. Depois vocês podem rasgar o papel e jogar fora, tá bom? E aí eu quero que vocês façam um resumo. Olha, pode ser um resumo bem assim, como se fosse um bate-papo. Você me contando o que você entendeu de tudo isso que a gente conversou nesse vídeo, tá? E aí eu vou perceber se você entendeu alguma coisa. Se não, acho que daí o problema tá comigo, né? Se você não entendeu. Então, faz esse resumo, tá? Desse encontro, das leituras, da palavra, das coisas que eu falei, tá? Do que vocês entenderam. Bem simples, não precisa de nada de firula. Façam bem simples. Aí vocês vão tirar foto e vão me mandar. Mas a letra tem que estar legível, senão eu não entendo nada, tá bom? Então, por favor. Se vocês fizerem bem feito, vocês vão fazer uma vez. Se vocês fizerem mal feito, vão fazer 2 vezes. Então, é melhor fazer bem feito e fazer uma vez só, né? Então, tá bom. Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, né? Semana que vem a gente manda outro vídeo para vocês. Então, beijo. Tchau, tchau.